Muito boa tarde a todos, ou saudações conforme a hora do dia, aos que nos escutam e veem de fora de Angola. Temos a honra de dar início a mais uma das lives, né, do nosso Centro Cultural do Brasil em Angola, dessa vez também com a participação do Camões, Centro Cultural Português, aqui em Luanda. A live de hoje fala sobre o projeto Leituras Assistidas de Dramaturgia Contemporânea e, mais especificamente, sobre o concurso de dramaturgia que fez e faz parte deste projeto. O projeto Leituras Assistidas foi pensado como uma forma de incentivo à criação de criação literária em Angola do texto dramatúrgico, né, do gênero dramatúrgico, né, dentro de um projeto que se propõe também a trazer para um público e também para um grupo de pessoas, né, que se associou ao projeto, né, textos de dramaturgia contemporânea dos países de língua portuguesa, mais especificamente do Brasil, de Portugal, de Cabo Verde e, é claro, de Angola. Dentro desse projeto, foi idealizado esse concurso, né, para incentivar a escrita literária do gênero dramatúrgico aqui em Angola. Esse é um projeto que começou pelas ideias, né, de pessoas que estão aqui em Angola. Klaus Novaes, que está aqui conosco, o coordenador do projeto. Vou daqui a pouco apresentar todos os nossos convidados dessa noite. O Dilson Maria, que não está aqui hoje conosco, mas que é também um dos criadores, né, um dos mentores desse projeto no seu início. Ele teve o apoio da Embaixada do Brasil, do Centro Cultural do Brasil em Angola, e ele é um projeto que tem também esse condão de unir instituições, ou seja, começamos com a Embaixada e com o Centro Cultural, em parceria com a Mediateca do Kazenga, que faz parte da rede de mediatecas de Angola, a Associação do Camões, né, logo na sequência, e também de empresas que patrocinam essa iniciativa, né? As empresas MedLab, Premium, Alphamedic e as edições Handyman. A ideia desse concurso era premiar exclusivamente autores angolanos e vivendo em Angola, né, que é uma coisa importante. Ele conta, né, com um prêmio em dinheiro no valor de 500 mil kwanzas para o texto primeiro colocado, prêmios também de 50 mil kwanzas relacionados aos direitos autorais do segundo e terceiro prêmios colocados, além de leituras públicas, né, que são organizadas sobre esses textos, ou seja, daqui a pouco o coordenador vai falar um pouco mais sobre isso. Leituras públicas nas instituições parceiras, né, ou seja, um grupo treinado para isso, né, está a ler esses textos de uma forma dramática, né? Uma leitura aberta, né, ao público. Já houve duas leituras, né? Uma de um dos textos oficiais da iniciativa, Vaga Carne, de Grace Passou, no Centro Cultural do Brasil, e também já um dos textos premiados, que foi lido na Mediateca do Kazenga na última sexta-feira, no Cardume de Bagres para o Sobra, desculpa. Quero apresentar, então, aqui os nossos convidados dessa noite. Quero iniciar com o nosso convidado de honra, que nos abrilhanta aqui nessa iniciativa, né, na tarde e noite de hoje, Dr. Fragata de Moraes. Dr. Fragata é uma pessoa de muitos predicados, né? Ele é político, ele é diplomata, ele é escritor, ele é jornalista, e hoje ele está aqui na categoria de dramaturgo, né? Ele está entre nós, né? Que estamos falando sobre dramaturgia. O Dr. Fragata de Moraes é nascido no Uíge, realizou seus primeiros escritos ainda na década de 60, quando vivia em Paris, na França.
Nessa mesma época, frequentou a Universidade Internacional de Teatro. Depois, foi passar uma temporada na Holanda, onde realizou trabalhos pioneiros também na área de teatro infantil, a convite da Academia de Artes Dramáticas daquele país. Ainda na Holanda, também frequentou a Academia de Cinema, onde produziu documentários sobre Angola nos anos 70, além de produzir contos e poemas, né? Ele também é cronista do Jornal de Angola, membro da União dos Jornalistas de Angola, membro da União dos Escritores Angolanos, também já atuou como vice-ministro da Educação e Cultura. Doutor Fragata de Moraes, muito boa noite. Muito boa noite, espero que me estejam a ouvir. Estão a ouvir? Sim, ouvimos muito bem. Aleluia. Esse problema parece que está resolvido, assim um pouco artesanalmente, mas o fundamental é que efetivamente nos haja essa possibilidade. E queria saudar a todos. É sempre agradável falar com colegas, vamos chamá-los assim, sobretudo também não só de Angola, mas de outros países, como neste caso com o Brasil. Muito obrigado, doutor Fragata. Vamos voltar assim daqui a pouco. Vou apresentar também os nossos vencedores, né? Os nossos novos dramaturgos, né? Que foram saíram vencedores, né? Dessa iniciativa, cujos textos, né? Passaram pelo crivo da comissão julgadora e foram escolhidos como melhores, né? Vale a pena dizer que as inscrições para esse concurso ocorreram do comecinho de janeiro desse ano até o final de fevereiro. Foram recebidos mais de 80 textos. Desses 80, 46 foram efetivamente habilitados para o concurso e foram submetidos ao crivo de uma comissão julgadora, tendo saído premiado, né, em primeiro lugar nesse concurso, o texto O Largo da Peça, da escritora, né, dramaturga Ana Andrade. Muito boa noite, Ana. Como está? Boa noite a todos. Obrigada por me terem convidado para este encontro. Tenho muito prazer em participar. Nós que agradecemos, Ana. Apresento também, na sequência, o Igor Fortes Gabriel, escritor do texto, que ficou na segunda posição, né, nessa iniciativa, o texto A Inauguração. Muito boa tarde, boa noite, Igor. Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, onde quer que esteja a ouvir. Vamos começar. Perfeito, muito obrigado. Quero apresentar também o autor que ficou na terceira colocação e que foi o primeiro texto a ser efetivamente lido, né, na Mediateca do Kazenga, conforme eu disse há pouco, na última sexta-feira, o senhor Ngoma Usuku. Ngoma estava até alguns problemas técnicos, né? Olá? Eu estou aqui com muitos problemas por causa da chuva, mas está a ser um grande prazer esta noite estar aqui a falar acerca disso. Muito obrigado, Karen Ngoma. Se não conseguir habilitar o vídeo, pelo menos vamos escutá-lo, né? Eu acho que é o mais importante nesse momento. Quero dar a palavra também ao Klaus Novaes, né? Também brasileiro, né? Que mora aqui em Luanda já há 3 anos, tem um vasto currículo nas artes cênicas lá no Brasil, e que veio também agitar um pouco o cenário, né? Ajudar, né? A agitar o cenário do teatro aqui em Angola por meio desse projeto Leituras Assistidas, né? Que nasceu dele e do Dilson Maria. Klaus, por favor. Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, como disse o Igor.
a quem estiver vendo esse vídeo em outro momento. É uma grande honra tê-los aqui hoje nessa live, uma verdadeira coroação desse trabalho que nós iniciamos em 2020 e passamos a realizar agora em 2021, nesse contexto de pandemia, mas com bastantes cuidados. Muito, muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Klaus. Temos aqui também a participação do pessoal do Centro Cultural Português, do Camões. Não sei se eles querem também dar uma palavrinha. Tá bem? É porque essas lives elas estão sendo transmitidas também nos respectivos teatros, né? Ok. Temos a Sônia Fonseca. Sim, só para dar boa noite a todos e para dar os parabéns pela iniciativa, e nós também estamos a acompanhar a partir daqui do Camões, e pronto, estamos aqui também muito entusiasmados e expectantes de ouvir o assunto que vai ser debatido. Portanto, parabéns a todos e bom trabalho. Muito obrigado. Camões, que vai ser a próxima sede, né? A sede do próximo texto, né? Que vai ser lido, Corpo Futuro, aqui já para o final desse mês de abril, né? Já nas cercanias do 25 de abril, né? A data foi escolhida a dedo, né? Nesse sentido. E temos também conosco, na posição de anfitriã do nosso encontro de hoje, né? A Marisa Cristino, diretora do Centro Cultural do Brasil, aqui em Angola. Boa noite, Marisa. Boa noite, Sérgio. Obrigada. Realmente este projeto tem sido um desafio lindo. Esta conversa hoje vai ser boa, de certeza. Muito obrigado, Marisa. Eu queria daqui a pouco passar a palavra para o Dr. Fragata de Moraes, para que ele comentasse um pouco sobre os textos, né, que foram os vencedores desse concurso, e dirigisse alguma pergunta, né, aos autores, né, também ao coordenador do projeto, o Klaus Novaes. Vou lhe dar bastante liberdade para isso. Pediria para falarmos, em primeiro lugar, sobre o texto premiado em primeiro lugar, né, que é o da Ana Andrade. Eu vou falar muito rapidamente a respeito, né, vou fazer uma pequena súmula. Esse é um texto que se chama Largo da Peça, uma peça em 3 atos, escrito agora em 2020, né? Fala sobre uma mãe que espera a volta do filho ao lar após a independência de Angola, enquanto dramas familiares ressurgem do passado para compor o cenário futuro em que as estruturas estão a ruir, aspecto que é metaforizado pela queda de um muro durante o texto. Esse é o retrato de um momento familiar histórico singular. Doutor Fragata, o senhor que viveu, né, esse período, né, com muita intensidade, né, inclusive como um ator, né, de verdade, né, ator no sentido político, né, desse processo da independência de Angola, teria alguma observação a fazer sobre esse texto, alguma pergunta que gostaria de dirigir à nossa Ana Andrade? Bom, eu quero mais uma vez saudar todos os participantes, esperando que me estejam a ouvir, né? E dizer que, pronto, efetivamente, à minha idade, não é? Eu sou um partícipe, não é, na história de Angola, pelo menos desde 1971, né? Também fui militar, enfim, participei de arma na mão para a nossa independência, para a nossa luta. Portanto, um pouco como os Founding Fathers lá da América, né? Que somos os iniciais, os primeiros. E isso, claro, nos dá muito orgulho, e aqui é por isso que eu falo no plural, nos dá muito orgulho, porque isto é um acontecimento que os nossos netos, filhos, bisnetos e por aí fora haverão de lembrar, e na história da família, não é? Que tive um antepassado que conseguiu, enfim, ter esse dado, participar dessa faceta histórica da criação do seu país, né?
Os mais jovens hoje nem sonham de maneira nenhuma por aquilo que se passou e por onde passamos, não é? E quando eu falo disto, porque o teatro, não é? Para nós africanos, que somos um povo ligado à palavra, um povo ligado à oralidade, é nas noites de Sunguila, por toda a Angola fora, não é, que as pessoas se reúnem, contam os provérbios, as adivinhas, enfim, tudo isso, não é? E é assim que a tradição é passada oralmente ao fogo, à luz, ao fogueiro. Daí o grande poema do Manuel Rui Monteiro, não é? Que efetivamente, já por falar nele, eu gostaria de citar umas palavras suas aqui em relação ao teatro e em relação a essa nossa oralidade e a nossa teatralidade que está presente do momento em que a gente acorda ao momento em que a gente dorme, né? E ele diz que é interessante que tanto se pode representar, não é, aquilo que detemos parcial conhecimento empírico ou científico, como coisas que mergulham e se perdem para lá do conhecimento, sublimando a espiral do imaginário. Podemos representar tudo, desde que nasce até que acontece a morte, e depois da morte, porque é que se morreu, o velório, o funeral, o óbito, tudo isso são representações que conhecemos e desconhecemos. As que representamos todos os dias, né? Olhando o sol e a lua como perpétuos espectadores do mistério e ao mesmo tempo atores que realizam retorno de nós próprios intrometidos por outros, como a chuva ou a voz ou o azul do mar. Ainda quantas vezes cada um de nós está numa conversa de amigos e para omitir para omitir uma opinião representa da palavra e do gesto no intuito de ser aceite como aqui falha uma continuação. Hoje é o dia dos problemas, deve ser a chuva. Portanto, como eu dizia, perdão, tenho que apanhar o fio à meada, como uma representação do verídico, ou ainda quantas vezes cada um de nós está numa conversa de amigos e para ouvir uma opinião representa de palavra e gesto no intuito de ser aceite como uma representação do verídico, ou então como a anedota, sempre com o sentido de uma gerar a gargalhada. Portanto, eu acho que o Manuel Rui sintetiza aqui o que é o teatro para nós. Nós temos um teatro que é um teatro africano, não é? Que se baseia sobretudo no folclore nativo, não é? E no escritor realizador de teatro, não é? Há também para nós o teatro em teatro natural e teatro culto, não é? E naquilo que também terá sido chamado um teatro evoluído. Na realidade existe um folclore angolano rico e variado, todos nós sabemos disso. Existe sem dúvida um folk literatura, um folk indumentário, uma folk música, seja então dizer-se que existe um folk teatro em potência na sua fase natural e espontânea etnológica. O problema reside, portanto, em transportar o tema da luz da fogueira para a luz da ribalta, quer dizer, levá-lo do terreno espontâneo para o tablado cênico. O teatro em Angola também teve uma expressão muito cedo na própria luta armada, quando se encenaram peças do Pepe Tela, por exemplo, e fez parte dessa nossa vida, dessa nossa luta, de uma maneira muito, muito acentuada.
hoje em dia o teatro tem essa força aqui em Angola. Basta ver o número de grupos que existem, não é? São verdadeiros lutadores, batalhadores, porque nós nem uma casa de teatro temos. A única que havia foi atirada abaixo, não é? Tínhamos antigamente a Escarquenha, a Mãe Preta, que enfim, cada bairro tinha uma casa de cultura que infelizmente desapareceu, não é? Portanto, a luta de hoje é efetivamente começar a criar-se esses focos outra vez de cultura a nível dos bairros, a nível dos municípios, para que esse batalhador que é o agente de teatro, o teatralista, na sua generalidade, possa atuar de uma maneira muito mais acentuada, porque nós, como eu disse, somos um povo da oralidade, e sendo um povo da oralidade, somos per se um povo do teatro, somos um povo do espetáculo, somos um povo em que verdadeiramente o gesto e a palavra estão presentes em toda essa amplitude das nossas vidas. Como chegar lá? Bom, vamos aguardar. Temos um Ministro da Cultura atual que também é um homem verdadeiramente da cultura, com o qual eu também mantenho uma ligação estreita, e pode ser que, enfim, que eu sei que ele tem essas intenções e não só a esse nível, pode ser que verdadeiramente a gente, saindo desta peste chinesa que nos controla agora, né? Eu digo peste chinesa porque, né, sem qualquer conotação política, é porque foi lá que ela apareceu, né? E que efetivamente consigamos retornar um pouco às nossas vidas normais, àquele dia a dia em que tudo faz parte da nossa vida, e logicamente o teatro tem uma grande participação. Muito obrigado. Eu diria, doutor Fragata, que uma das coisas que nos chamou a atenção, né, no começo dessa iniciativa é que justamente essa oralidade, né, da qual fala é muito presente, inclusive nessa questão. A própria Mediateca do Kazenga, ela fica num local, né, o Kazenga, que é onde existe já um festival de teatro tradicional, né? Já que homenageou. Sim, pois. Já no passado. Que reúne, né, realmente muitos grupos, né? E que ainda assim, uma preocupação que nos chegou via clube de leitura, né, da Mediateca, foi a falta de textos escritos de teatro, né? O senhor diria que essa oralidade talvez atrapalhe um pouco o acervo escrito? Ou seja, escreve-se pouco daquilo que se transmite oralmente? Eu percebo a sua pergunta, percebo, sim senhora, muito bem, e não sei como verdadeiramente respondê-lo. Eu tenho um texto escrito teatral que foi levado à cena por vários grupos num festival que me foi dedicado aqui no início do ano passado, pelo Centro Internacional do Teatro, onde a minha peça A Visita foi representada, e foi bastante interessante ver isso, porque cada grupo representou aquilo à sua maneira, não é? Claro, com toda a liberdade, eu também dei essa liberdade de corta aqui, corta ali, adapta aqui, adapta ali, porque acho que os textos nunca são nossos no fundo. Os textos são de quem os lê, os textos são de quem os sente e de quem os interpreta, não é? De maneira que sempre dei essa liberdade para os grupos de teatro. Tanto um até foi bastante interessante, foi um grupo constituído só por meninas, não é? Que fez os papéis de masculinos, etc, etc. Estou bastante feliz ao ver como um texto que eu escrevi com uma percepção, não é, foi levado a cabo e encenado por vários grupos de maneira que eu nunca teria pensado, não é? Pelo menos assim imediatamente, não é? Tive essa experiência que foi muito grata e efetivamente eu acho que sim, o teatro está presente. O Kazenga sempre foi uma forte componente não só do teatro como de vários outros aspectos da nossa cultura aqui em Luanda. Isso devo presente, até que o clube tinha um clube de filósofos ou uma associação de filósofos também, em Kazenga, portanto acho isso bastante interessante, né? Espero ter respondido à sua colocação.
certeza, com certeza. Queria fazer uma pergunta específica para a Ana Andrade. Né, falamos aqui, o doutor Fragato estava falando sobre o processo todo da independência de Angola, né, inclusive como testemunha ocular e como, né, agente. A Ana era uma criança, né, naquele momento, né? Como é que surgiu essa inspiração para você para falar sobre esse tema, né? Para localizar esse texto, que é um texto tão sensível, né? E também com um componente feminino, né? Importante, não apenas da autora, como das personagens, né? Principais desse texto. Como foi esse processo para você, Ana, de escrever esse texto? O que é que inspirou a sua escrita? Primeiro, eu não era mesmo criança. Na época da independência, eu tinha 18 anos, no ano da independência. 18 anos é ser adulto. E, de alguma maneira, todas aquelas emoções das personagens inventadas, fictícias, são emoções que eu presenciei ao longo da minha juventude e da infância, né, onde vivi, com as mulheres que me rodeavam. E embora as personagens sejam fictícias, inventadas, as interações delas, as emoções sobre as quais eu escrevi, são reais e são uma memória, de alguma forma, minha, não é? Não é uma história autobiográfica, mas faz parte das minhas memórias da juventude e infância e do meio onde eu cresci. De modo que inspirar-nos naquilo que nos define, nos constitui, é normal, não é? Não teria sentido eu inspirar-me em coisas que não vivi, que não conheci, que não senti. E pois pronto, depois também é todo o divertimento da escrita e da construção das personagens e de fazer com que a história tenha princípio, meio e fim, não é? Assim foi. Esse papel do muro, né? Essa metáfora do muro que vai ruindo, né? E vou aqui dar um spoiler, né, para as pessoas que ainda vão ver esse texto lido ou encenado, né? E que vai caindo aos poucos, né? Qual era a sua mensagem, né? É claro que cada pessoa que lê, né, tive uma interpretação, mas gostaria de ouvir de você. Quando eu costumo frequentar e trabalhar no teatro, então, ao escrever um texto teatral, imagino imediatamente a sua encenação, a sua concretização. Estou a vê-lo no palco, estou a ver as pessoas a movimentarem-se no palco e procuro imagens que reforcem a narrativa do texto. Que teatro é tudo isso, é mais que texto, não é? E esta ideia, eu tinha vontade de referenciar uma mudança, uma mudança de ciclo, de era, uma nova vida para aquelas pessoas, para o sítio geográfico que elas habitam, que era o nosso país, e aquela cidade. Então, esta ideia do muro, que é um velho quintal, uma velha casa, como há muitas em Benguela. Benguela é uma cidade velhinha também. O muro que cai, que se desmorona, funcionou assim, como mais um reforço da imagem, da sensação de transição, de mudança. Uhum. Perfeito. Será que o nosso Klaus gostaria de dirigir alguma pergunta, Ana, a respeito do texto, a respeito da participação dela? Sim, gostaria sim, e também expor algumas impressões. Reafirmar que esse projeto ele surgiu em torno do estímulo à leitura.
basicamente, o projeto nasce ali no Clube de Leitura da Mediateca do Kazenga, com esse intuito de favorecer a leitura do gênero dramático. Logo, nós passamos também, justamente pelo que o Sr. Fragata destacou, a questão da oralidade, não é? Então, expressar esse texto escrito através da fala, das nossas leituras públicas, e esse é o conceito das leituras assistidas. E o concurso de leitura, ele vem como o terceiro elemento de um tripé pedagógico mesmo, que é o da escrita. Não é? Então, nós conseguimos, nesse projeto, realizar esses 3 pontos pedagógicos, não é? Da possibilidade de um projeto em torno da dramaturgia. E quando nós pensamos nesse projeto, felizmente foi o momento que eu tive contato com um livro que é o Antologia Panorâmica de Textos Dramáticos, que é uma coletânea de textos feita pelo Sr. Fragata. E no prefácio do Sr. Mena Abrantes, há um pequeno fragmento em que fala um pouco da história do teatro angolano, que o Sr. Fragata já nos deu uma aula hoje, e esse elemento me chamou muita atenção, que é da participação de um brasileiro, não é? Que é o Dr. Saturnino de Souza Oliveira, um cônsul do Brasil na metade do século XIX, que participou de alguns processos de elaboração teatral aqui em Angola. Eu, como brasileiro, me senti bastante tocado, guardando-se as devidas proporções, de poder, de alguma forma, através da Embaixada do Brasil e do próprio Centro Cultural do Brasil, dar continuidade a esse lado do Brasil também, de alguma forma, colaborando para a fundamentação do teatro. Nós somos todos operários, não é? Nós de teatro somos grandes trabalhadores, estamos sempre a nos reinventar. E aqui em Angola eu encontrei também essa oportunidade de reinventar um pouco a minha carreira, que estava parada justamente por viver fora do Brasil, e com esse projeto tão bonito. Ao encontrar esses textos como da Ana Andrade, do Igor, do Gomo Suco, e todos os 46 textos e os 70 e tantos textos que se escreveram, para mim foi uma verdadeira aula de teatro angolano, porque o teatro ele realmente tem esse elemento de refletir o cotidiano, de ser uma arte da urgência. O teatro se escreve de uma forma mais rápida, expõe temas bastante frementes, o que necessita ser falado realmente naquele momento. E por isso esse enfoque na dramaturgia contemporânea, de tentar buscar essa transversalidade. E essa transversalidade, ela aparece em textos diversos, seja num texto histórico, que resgata um momento histórico, como esse da Ana, ou outros que retratam situações mais contemporâneas, estritamente, como o caso do texto do Igor, ou como no caso do texto do Suco, que vai buscar tradições muito antigas e personagens que já estão inscritos na memória arquetípica do teatro. É uma grande honra poder participar desse processo. Eu me considero uma peça a mais nessa engrenagem. E já esqueci o que me perguntou, Sérgio. Além de dizer, né, falar um pouco sobre o projeto, se você teria também algo a perguntar à Ana Andrade especificamente sobre o texto O Largo da Peça. Sim, eu gostaria de perguntar justamente sobre o título, O Largo da Peça. Verdade, também gostaria de saber. É uma brincadeira, um trocadilho com a peça, uma peça de teatro, e um lugar que de facto existe, que é um bairro muito antigo de Benguela, praticamente da fundação da cidade. Chama-se Bairro da Peça, porque existe num largo um pedestal em pedra com um pequeno canhão, que é uma peça de artilharia, que, segundo consta, é uma
um troféu das últimas campanhas de pacificação dos umbundos, as campanhas portuguesas coloniais, não é? Que acho que ocorreram no início do século XX. Então essa peça dá um nome ao bairro. Esse canhãozinho, na nossa imaginação, quando éramos crianças, parecia grande. Depois, quando voltei a vê-lo de adulto, é muito pequenino, mas é a peça. E joguei com a peça de teatro e o largo da peça. E como é uma zona muito antiga da fundação da cidade, antigamente havia quintais muito grandes, quintais onde as pessoas passavam de facto o dia, não é? Onde as famílias viviam, porque depois a casa era mais para dormir. E ficou assim, o largo da peça e da peça de teatro, não é? Da peça de artilharia que existe e da peça de teatro que é a que saiu com esse texto. Fantástico, Ana. Uma informação muito importante, porque o seu texto ele vai ter a leitura pública, e como vocês que têm acompanhado as leituras do projeto Leituras Assistidas, os aspectos de encenação, sonoplastia, essa inspiração já vai colaborar muito para a realização da sua leitura. Muito obrigado. Leitura essa que vai acontecer no dia 26 de junho, no CCBA, no Centro Cultural do Brasil. Essas leituras, né, é uma coisa que eu gostaria também de falar, elas são realizadas, né, com a direção do Klaus Novaes e com a participação desse grupo grande de leitores que foi selecionado, né, pelo próprio Klaus, pelo Dilson, né? No ano passado ainda, né? Faltou, inclusive, nós dizermos que esse projeto ele ia arrancar no ano passado, né? Só conseguimos fazer mesmo a seleção dos leitores, aí veio a pandemia e aí ele foi transferido devidamente para esse momento um pouquinho menos difícil. Mas, enfim, é um grupo de... São mais de 20, né? São 22 leitores e leitoras. Em sua maioria jovens, né? Em sua maioria do sexo masculino, mas também com uma representatividade feminina importante. De várias nacionalidades, né? Mas, claro, sobretudo angolanos. E faz parte também desse processo... colocar esse grupo, né, para trabalhar em todas essas leituras. Cada um desses textos vai ser lido, né, publicamente por membros desse grupo que se formou por conta do projeto, e esperamos que esse grupo, né, dê muitos frutos, né, porque realmente eles estão tendo a oportunidade de fazer um grande... quase que uma maratona, né, de leituras, porque são diversos textos, né, são os textos de vários países que já estavam inscritos né, como parte do projeto, mais os 3 textos ganhadores do concurso. Então, realmente, uma felicidade muito grande poder contar com esse trabalho também de colocar essas pessoas que nem todas elas são atores, né, ou têm experiência prévia em teatro, colocá-las também em contato com esse mundo, né? Perfeito. Não sei se a Ana, se o Klaus, se o Dr. Fragata ainda teriam alguma coisa a falar sobre o texto Largo da Peça, da Ana Andrade. Eu queria só falar do grupo de leitores, que tive a ocasião de ouvir por 2 vezes e que acabei de conhecer ao ser premiada e participar no concurso, e devo dizer que eles são fantásticos. Fiquei muito, muito cativada e interessada, porque, sobretudo, quando leram o texto do Ngoma a semana passada, tiveram muito pouco tempo de ensaio e deu para ver o potencial dramático deste texto, apesar dos jovens terem ensaiado tão pouco, porque eles eram realmente brilhantes e o texto brilha, não é? Brilha através deles,
conseguimos ver todas as potencialidades. Por essa razão, estou mesmo muito até ansiosa da leitura deles sobre o meu texto, que é um pouco como redescobri-lo, não é? Eles vão tirar véus dali e valorizar ao ler. Então, estou mesmo curiosa e muito, muito interessada. E quero dar os parabéns rapidamente ao grupo de leitores muito bravos. Agradeço a Ana por esse reconhecimento e eles certamente vão ficar todos muito felizes, porque eu estou felicíssimo com esse grupo. Eles passaram por um processo de seleção que foi feito em fevereiro do ano passado e nós conseguimos realmente juntar um grupo fantástico. É uma verdadeira maratona. Nós levantamos uma leitura a cada 15 dias e vocês que participaram e que assistiram às leituras sabem que não é simplesmente uma leitura. Cada leitura tem um tratamento sonoro, uma pesquisa sobre a peça, imagens, está entre a encenação e a leitura, e eles são realmente incríveis. Parabéns, parabéns ao grupo. Eu espero que, depois dessas palavras da Ana e as minhas, quem nos assistir, que realmente não perca as próximas leituras. Vão ser uma mais incrível que a outra. E quem quiser fazer parte do grupo de leitores, esperamos que esse projeto continue no ano que vem, para que a gente possa fazer mais uma feliz seleção, né, de jovens e de nem tão jovens assim interessados em participar. Doutor Fragata, teria alguma coisa mais a respeito desse texto específico? Não, era, portanto, eu queria, em jeito de despedida, louvar primeiramente esta iniciativa, não é, que de facto é uma iniciativa que só merece aplauso, não é? E também, portanto, felicitar todos os participantes, não é, que contribuíram para que este acontecimento tenha tido ocasião, tenha tido lugar, tenha decorrido, e esperar que mais disto venha, não é? Enfim, não só... É difícil, não é? Como vocês disseram que receberam cerca de 60 ou 70 e tal textos, qualquer coisa assim, não é? 80. 80, mais de 80. Mais de 80. Mais de 80. Pois, aí escolher os primogênitos, não é? Fica há que haver enteados, não é? E outros que ficam de fora. Então é efetivamente difícil. Mais uma razão para vos saudar, não é? Porque não é uma tarefa fácil, não é? Mas é uma tarefa que efetivamente tem que ser mantida. Eu estou a dizer tem, quase como uma ordem, né? Porque todos nós beneficiamos com isso, as camadas mais jovens, os anciãos e sobretudo os fazedores de teatro, e aqueles fazedores de teatro é tanto aqueles que escrevem e que poderão escrever, quanto aqueles que encenam, que atuam, né? Enfim, todo esse mundo da teatralidade, não é? Queria aqui também deixar aí uma especial saudação aí à minha miúda que está aí, que é a Ana Andrade, né? Daí a Armada é mais velha, né? Portanto... E pronto, dizer mais uma vez, felicitar por esta iniciativa, e tive muito gosto de ter participado e ter contribuído com o pouco que possa ter sido. Muito obrigado. Doutor Fragata, se o senhor puder permanecer um pouquinho conosco, ainda vamos falar um pouquinho dos textos 2 e 3. Vou só responder à porta que estão para ali a tocar, mas dê só um segundo. Não há problema, não há problema. Bom, queria falar então um pouquinho sobre o nosso segundo premiado, né? O texto A Inauguração. Temos ali o nosso Igor Fortes Gabriel. Ele sim, um estreante, né? Já no papel de dramaturgo, mas já com uma grande inspiração. Vou falar um pouquinho sobre o texto, né? A Inauguração é um texto escrito realmente nesse ano, né, 2021. Um grupo de amigos comemora a abertura do restaurante de um deles, enquanto expõem seus dramas ao beberem vinho. Verdades incômodas vêm à tona sobre suas relações amorosas e familiares, revelando-se a esperança de que encarar a verdade seria redentor. Mas será que seria mesmo? Igor Fortes Gabriel.
que tem a dizer um pouco sobre o processo que lhe inspirou a escrever esse texto? Eu acho que o meu processo foi, de algum modo, parecido com o da Ana, que é pegar na realidade que conheço, porque acho que seria um bocado difícil, por exemplo, escrever o texto da Ana, que eu não participei da guerra, não tenho memórias sobre isso, teria que pegar memórias de outras pessoas. Mas esse texto, como é contemporâneo, moderno, é muito fácil pegar em personagens fictícias, com emoções mais ou menos reais, e conseguir aplicar hoje em dia. Portanto, é muito mais fácil, salvo seja, escrever, porque é todo um processo complicado de adaptação das personagens, de adaptação do cenário, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, e naturalmente tendo sempre como primazia a representatividade, que acho que hoje em dia é uma coisa que tem que se ter muito em conta, porque cada vez mais vemos pessoas que não são representadas e que merecem ter um papel de destaque em peças teatrais, em músicas, no que quer que seja. Perdão, estava a falar sem microfone. Acho que sobre representatividade, o Igor estava a se referir a alguns dos aspectos mais contemporâneos, né, alguns debates contemporâneos interessantes, né, sobre a transexualidade, sobre a depressão, né, temas que são aí parte da nossa agenda 2021 e são temas que realmente nos têm comovido e têm movimentado pessoas ao redor do mundo. Acho interessante também, citando o que o Klaus falou, que por absoluta sorte, né, do nosso processo dentro do concurso, nós tivemos 3 textos absolutamente diferentes um do outro, né? O texto da Ana, um texto histórico, né, sobre Angola, o texto do Ngoma, um texto sobre tradições do interior, né, de Angola, e o texto do Igor, um texto contemporâneo no sentido realmente de que poderia acontecer em qualquer lugar, né, em qualquer capital desse mundo, né, e não só não só desse mundo, eu quis dizer não só nas capitais. Enfim, Igor, como é que vieram também essas verdades incômodas, né, que você se refere no texto, né? Como é que isso te inspirou? Bem, foi realmente pegar em situações correntes. Por exemplo, eu acho que o meu texto ainda estou para não sei se é um facto, com certeza, mas acho que é o primeiro a falar de um transexual masculino. Portanto, e isso vem de ver muitos programas de televisão, naturalmente, que têm pessoas trans, tanto feminino como masculino, e querer representar pessoas assim, ver pessoas com depressão e saber das suas lutas, e além dos outros personagens, que é um indivíduo que tinha problemas amorosos, que amava apaixonadamente alguém que não lhe queria, e ele ainda assim andava atrás dela, e a outra que não se calava, que era o que chamamos aqui em Luanda de boca azul, e tentar enquadrá-los todos num sítio e também de alguma forma demonstrar, e por isso é que o texto se chama Inauguração, demonstrar que há desejos que se têm e se calhar e nem sempre é aquilo que realmente se quer que aconteça, porque quando acontece, acaba, e nem sempre da melhor forma. Não vamos dar spoiler, né? As pessoas precisam acompanhar as leituras para saber o que é, não necessariamente da melhor forma. Klaus, será que gostaria também de dizer alguma coisa sobre o texto? Gostaria de pontuar uma questão que é justamente da quantidade de textos que nós recebemos. Uma grande parte deles acabou por não ser habilitada, porque eram textos que não se adequavam às características básicas do gênero dramático. E esses 3 textos que nós tivemos como premiados, apesar das distinções e dos temas muito diferentes entre eles, os 3 autores dominam fortemente os rudimentos dramáticos.
Então, isso fez uma diferença muito grande também nesse momento da avaliação, que foi uma avaliação feita por 6 avaliadores e sem a comunicação entre nós todos. E, por fim, nós elegemos 3 textos realmente através da pontuação. Então, acho que isso é importante também pontuar. O primeiro texto foi o que levou a maior pontuação, o segundo, a segunda maior, e o terceiro, e assim por diante. E também reafirmar que nós temos hoje 18 textos a mais no acervo de dramaturgia, que nós iniciamos primeiramente na Mediateca do Kazenga, e hoje o projeto já ampliou um pouquinho mais isso, e nós vamos ter esses textos também nas bibliotecas do CCBA e do Camões, Centro Cultural Português. Eu aproveito às vezes esse momento da pergunta para puxar esses aspectos do concurso, mas para reafirmar que esses 3 autores que serão lidos agora nesse processo já das leituras públicas, eles têm qualidades muito boas, cada um deles em particular, no estilo da sua peça, a época retratada, mas todos autores realmente de teatro. Essa questão da adaptação de outros gêneros para o gênero dramático foi o maior motivo dos textos que não foram habilitados, por não conseguirem realmente transpor esse universo, que é totalmente possível. Seria totalmente possível pegar um romance, um conto, ou fosse o gênero literário e transformar numa obra teatral. Mas esses 3 autores, eles realmente conhecem do riscado. O Igor é a primeira peça que você escreve oficialmente, digamos assim, ou tem algumas outras na gaveta ainda? Queria primeiramente agradecer aos elogios que o Klaus fez, mas realmente é a primeira peça que escrevo. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca concluí nenhum trabalho. Havia essa oportunidade e decidi, por que não? E essa expertise, quase que deu a entender o Klaus, foram muitas horas de estudo sobre textos dramáticos, foram ler pilhas e pilhas de textos dramáticos para ver como é que funcionava todo o diálogo, como é que se desenrolava, o que é que tinha que estar inserido, o que é que não tinha, quando é que tinha que estar inserido, o que é que são cenas, o que é que são capítulos, o que é que são atos. Portanto, antes sequer de começar a criar a peça, foram muitas horas de estudo. E sim, foi a primeira, e por enquanto ainda não tenho nada engavetado. Muito bem, parabéns. Foi um bom primeiro tiro, né? E por isso também é uma forma de dizer a outras pessoas, olha, se acontecer o próximo ano, e espero que aconteça, também podem tentar, não é? Porque é a primeira vez que não vão ser selecionados ou não vão estar no pódio. Pois. É sempre um bom estímulo, né? Queria, inclusive, falar com o Dr. Fragata de Moraes, que é o nosso grande veterano, né, aqui hoje. Que conselhos daria, né, para um dramaturgo iniciante, né, como foi o caso do Igor e como outros mais potenciais que há por aí, aqui em Angola, né? Que recomendaria para uma pessoa que gostaria de ver o seu texto, texto seu encenado? O Igor acabou de dar essa resposta, não é? Ele respondeu exatamente a isso, que é tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele executou para preparar este tema, né, que ele nos apresentou, é através daí. Nós sem a leitura não iremos a sítio nenhum, logicamente. É um dos grandes problemas nossos, não é? E, infelizmente, para os computadores, os telefones, as internets vieram tornar estas gerações um pouco mais incultas, no sentido em que já não leem, já não procuram, já não pesquisam, não é? Tudo é teclado, abrevia-se a língua, que põe-se um ponto, que ponto já quer dizer que, estou é estou, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. De facto, torna-se um pouco difícil nesta situação, não é? A pessoa poder escrever, saber escrever, se ele basicamente não lê, não é? E, portanto, é leitura, o primeiro ponto. É o amor aos livros,
nós, os mais velhos, desenvolvemos esse amor aos livros a partir do Tio Patinhas, não é? Era aí que nós começámos a ler, foram os nossos primeiros livros. E como não havia mais nada, líamos o Tio Patinhas e as outras histórias aos quadradinhos que existiam na época. Essa foi a minha base, né? Depois o meu pai era um ávido leitor de histórias de detetives. Havia uma coleção que se chamava Vampiro, creio, né? Então lá em casa havia milhares desses livros de detetives, não é, que eu também lia. Então os jornais, nós vivíamos no mato, os jornais que vinham de Luanda, que chegavam de comboio uma vez por semana, não é? Portanto, quando nunca tínhamos um jornal atual, era sempre, ou eu que já tinha 4, 5, 6 dias, mas aquilo era devorado como se tivesse acabado de sair da impressora. Não é? Portanto, essas coisas todas é que nos formaram, é que nos fizeram, é que desenvolveram o gosto pela leitura em qualquer parte que nós estivéssemos, não é? E depois tínhamos um sistema de ensino, que era um sistema de ensino colossal para positivo, não é? Um sistema de ensino que formava, que ensinava, não é? Pode-se falar muita coisa do colonialismo e da colonização, mas o sistema de ensino da época, não é? Era um sistema de ensino muito poderoso, não é? As pessoas, efetivamente, uma pessoa com a 4ª classe naquela altura é o equivalente, pode ter a certeza, da 12ª de hoje. E mesmo assim, essa 12ª de hoje, com muitas reservas, não é? Minha mãe teve a 4ª classe, fez a 4ª classe, mas você se olhasse para a caligrafia da minha mãe, você se olhasse para a ortografia da minha mãe, você se olhasse para a gramática da minha mãe, não é? Você hoje diria que era uma pessoa que era capaz de a pôr até através aí como licenciada, não é? Sem exageros. Quando nós vemos licenciados aqui dizerem senhor diretor, não é? E coisas afins, nós vemos aí na televisão, não é? Portanto, torna-se muito complicado, não é? Torna-se complicado. Isso tudo é exatamente essa base que falta, essa base que falta, e que não é produzida pelo sistema de ensino que temos. Eu já fui vice-ministro da Educação e Cultura, portanto sei do que estou a falar, não é? E falo sempre disso com muita mágoa, não é? Eu cheguei de visitar bibliotecas nas outras províncias em que nem um único livro estava numa estante, e era a biblioteca provincial. Então, nem me quero lembrar dessas coisas, está bem? Então o caminho foi muito árduo, e o caminho ainda agora, infelizmente, será mais árduo, por todos esses condicionalismos que eu mencionei, que a pessoa não lê, os livros também, quando aparecem, estão caros, não é? Com todos os problemas que a pessoa hoje tem, entre tirar, não é, 4.000 kwanzas para fazer comida e 4.000 kwanzas para ir comprar um livro, logicamente que ele vai comer a comida, não vai comer a comida intelectual, não é? A não ser que precise mesmo daquele livro dele para pesquisa, para qualquer coisa. Então, estas gerações futuras, eu não sei, eu sinto muita pena deles, porque eles vão ter que agarrar o touro pelos cornos mesmo, não é? E isso não sei se eles terão as capacidades de o fazer, nem os filhos deles, talvez nem os netos deles. Portanto, para quem já conheceu duas Angolas, a Angola do colono e a Angola que nós temos de hoje, não é? É quase o mesmo dizer que conheceu duas galáxias, né? Então, esta juventude de hoje, de facto, tem um trabalho muito árduo à frente, não está preparada, não tem os mecanismos, não tem as coisas de trabalho, não é, para poder executar. Pode-vos parecer uma opinião muito pessimista, pode-vos parecer uma opinião muito telúrica, muito não é, dramática, já que estamos no teatro, mas é isso que eu sinto, é isso que eu vejo e é isso que eu analiso a partir exatamente da minha juventude até hoje, não é? Então é um longo percurso, não é? Não sei o que dizer mais, e espero que ativamente consigamos ultrapassar isso nas próximas gerações. Posso dar uma palavrinha? Pelo amor de Deus.
Muito importante a colocação do Sr. Fragata, e novamente reafirmamos que uma parte desse projeto nasceu justamente dessa dificuldade do acesso ao livro, e a dificuldade do acesso ao gênero dramático, que entre as publicações o gênero dramático ainda é dos gêneros literários menos publicados. É uma publicação pouco conhecida, no entanto muito prazerosa. Quando as pessoas têm contato com a possibilidade de ler uma peça de teatro, muitas vezes se encantam porque não conhecem o gênero. Então, nesse momento, nós podemos, além desse concurso, oferecer também esse acervo de dramaturgia, que já temos mais de 50 livros doados, cerca de 126 peças de teatro, alguns são coletâneas, mais esses 20 textos agora selecionados no concurso. É uma forma de oferecer esse acesso também ao gênero dramático. Nós percebemos no processo do concurso uma dificuldade muito grande de pessoas extremamente esforçadas e interessadas em escrever para o teatro e gostam das artes cênicas e gostam do teatro, mas não conhecem os rudimentos, porque não têm acesso realmente ao texto escrito. E uma parte do processo foi também uma troca de mensagens, pessoas que enviavam textos que estavam à beira entre um gênero e outro, recebiam o texto de volta com indicações, com as características do gênero dramático que elas poderiam trabalhar mais fortemente para poder participar do concurso. Foi um caminho de mão dupla. O concurso não se bastou em simplesmente receber os textos, mas também de instruir pessoas que pediram realmente informação sobre o que é gênero dramático, oferecer essas informações. Eu entendo a colocação do Sr. Fragata de Moraes como realmente um alerta importantíssimo para os jovens, e, ao mesmo tempo, nós percebemos, através desse contato com o Clube de Leitura lá da Mediateca e outros grupos de leitores, uma vontade muito, muito grande de se ler. Então, eu ainda fico com a esperança e de que, com concursos como esse e outras atividades que têm surgido e que espero que surjam cada vez mais, nós possamos mudar um pouquinho esse panorama, Sr. Fragata. Exato. Eu espero que igualmente isso aconteça. Aliás, eu posso lhe enviar, não sei como, poderá depois dizer-me, o livro meu, esse que A Visita, cuja peça já foi levada a palco por 3 ou 4 grupos de teatro distintos aqui num festival de teatro. Eu já li. Perdão? Eu já li, eu tenho em casa a Visita. Okay. Vai ser de muito bom, será muito bem-vindo para o nosso acervo. Era isso que eu referia. Vou enviar-lhe isso. E tenho também uma outra peça que eu já tenho há algum tempo, aliás tenho várias, não é? Que também lhe poderei enviar, não é? Para, pronto, pode ser que aí no Kazenga haja algum grupo que a queira ler primeiramente, que depois que a queira levar a palco, não é? Aí o Sérgio tem o meu e-mail, através dele manda-me o seu, por favor, não é? Muito bem. E depois eu remeto-lhe tudo isso, não é? Com muito gosto e com muito prazer, porque é mais uma pequenina contribuição também para esses jovens, não é? E pronto, estaremos sempre disponíveis, nunca fugi a nada, então, não é? Grandíssima contribuição, Sr. Fragata, muito obrigado. Aliás, eu preciso falar algo para o senhor, não sei se o senhor conhece, a sua figura me lembra muito um ator brasileiro com quem eu tive o privilégio de trabalhar, que é o Paulo Altran. Claro, quem é que não conhece o Paulo Altran? Muitos não conhecem. Não, nós os mais velhos temos por obrigação de conhecer, não é? O Paulo Altran. Está sendo um gosto falar com o senhor, olhar para essa carinha tão próxima. Muito obrigado. Então depois mande-me o seu e-mail, se faz favor, o nosso amigo Sérgio, e eu mando-lhe esse material todo. E mais uma vez agradecer a todos estes participantes, que de facto foi um grande prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado. Para encerrar, temos o terceiro texto, né, premiado no concurso, né, que é o do nosso Ngoma o Suco,
que acho que está ali com... Pronto. Que é o texto que foi lido agora, né, na sexta-feira, na Mediateca do Kazenga, Um Cardume de Bagres para o Soba, né? Ngoma Osuku. O texto fala sobre um soba, né? Para aqueles que não estão em Angola, ou que, né, temos muitos acessos do Brasil, sobretudo, mas também de Portugal e de outros países, né? O soba é uma espécie de soberano regional, né? Uma espécie de príncipe, né? Que cuida de uma determinada aldeia ou de uma determinada região, assim como são denominadas, né, essas pessoas tradicionalmente aqui em Angola. Então, essa peça fala sobre um soba, né, que está em crise de comando da sua comunidade, está em busca de restabelecer a energia positiva, né, e que para isso ele envia emissários à procura dos peixes da paz, os bagres, que desapareceram. No entanto, uma trama é urgida em segredo, pois é sabido que esses problemas de energia positiva são, na verdade, causados pelo próprio comportamento duvidoso do soba. Ngoma Osuku, pode nos falar um pouco sobre esse texto, sobre a inspiração que o gerou, né? E também gostaria de saber se assim como o Igor, esse é o seu primeiro texto. Quando eu pensei em escrever esta história, esta peça, Um Cardume de Bagres para o Soba, pensei em estar a mostrar a união, a resiliência que governa ou devia governar todos os povos de África. Nenhum povo se devia estar a sentir maior que o outro por ser mais científico, nenhum povo se devia estar a sentir menor que o outro por ser mais empírico, pois o mais importante é a vida e que a vivamos de modo a estar a transmitir a todos paz, a segurança e a prosperidade. Respondendo a outra questão, esta não é a minha primeira peça. Eu já escrevi várias outras, no entanto, é a primeira que ganha um prêmio. Alô? Ngoma? Acho que o som ficou... Está a chegar tarde o som. Sumiu sua voz um pouquinho só, mas pode voltar alguns segundos atrás. Sim, eu estava a dizer que esta não é a primeira peça que eu escrevo. Eu já escrevi várias antes. No entanto, é a primeira peça que ganha um prêmio. Uhum. E como é que foi para você, então, ver essa peça lida, né, de forma tão aguerrida pelo nosso grupo de leitores na última sexta-feira? Eu achei que estava em outro mundo, que não era eu quem tinha escrito, né? Que eu estava a ouvir a peça de uma outra pessoa, foi lindo. As vozes, os gestos. Uma coisa é estar escrito, é ver a letra na folha, e outra coisa completamente diferente, ver as pessoas a lerem, a estarem aí a viver, a transmitir raiva, ódio, amor. Foi lindo. Que maravilha, né? Imagina quando ela for encenada de verdade, né? Isso foi só uma leitura dramática, né? Sim. Klaus, que fez a direção, né, dessa leitura, como é que sentiu o texto do Ngoma junto com os leitores? Bom, em primeiro lugar, o texto é uma história incrível que nós abordamos como um épico atemporal e para todas as idades, que poderia ser feita uma sessão à tarde, poderia ser uma sessão noturna.
É interessante ouvir essa impressão do Suco, porque faz parte do processo também da escrita, principalmente da escrita dramatúrgica hoje, que é isso de transcrever alguns processos de trabalho que ocorrem em ensaios e trazer isso para o texto, transformar em texto. No seu caso, você já nos apresentou uma história acabada, definida, mas para você como autor, esse momento de ouvir realmente seu texto, e há uma expressão que nós usamos muito no teatro, que é a embocadura, não é? De perceber como uma frase pode fluir melhor dependendo da forma como ela é escrita, o estilo de linguagem de cada personagem. Essa riqueza é um caminho de volta também que o autor pode receber nesse processo de ver a leitura do seu texto. Eu acredito que o texto do Suco, em algum momento, vai ganhar ainda mais riqueza, porque todos os textos, depois de lidos por um grupo de atores ou de leitores bem treinados, é quase impossível que o próprio autor não se sinta influenciado por essa experiência também, se não para esse próprio texto, para os futuros. Então, eu sinto que nós cumprimos já uma grande missão nisso. E fiquei muito feliz com o resultado e mais feliz ainda com a felicidade dele de ter visto a leitura. Obrigado, Cláudio. Ngoma, você se baseou nessa epopeia, né, que você escreveu. Você se baseou em alguma história já conhecida da cultura popular angolana? Ou realmente aquilo saiu integralmente da sua inspiração? Como foi isso? Quando eu estava a estudar, um dos meus professores tinha nos contado, foi em 2009, que havia partes aqui em Angola que, para fazer a paz, né, quando alguém ficava de discutir com o outro, tinha de comer um peixe. Tinham que ir ao rio, pegar o peixe e estar a comer. Aquilo ficou tão gravado na minha mente que em 2020 subiu. E fui criando assim, fui começando aqui a juntar coisas, fui juntando as escritas de África que não se conhecem, alguns povos que se fala pouco, tentar juntar quase todas as culturas aqui de Angola e deu no que deu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu percebo que o que o Sérgio também quis saber, o Suco, se essas personagens, elas já existem em alguma tradição histórica, se elas já foram contadas, porque, por exemplo, nós recebemos, entre os textos inscritos ao concurso, alguns que tinham uma influência bastante clara de uma peça brasileira, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. E não há erro nenhum nisso, porque o teatro ele prescinde da originalidade, muitas vezes, sabendo-se que muitos textos são criados a partir de histórias, e é muito comum no teatro recontar histórias. O próprio Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, não é uma história original. O João Grilo é um personagem que existe nas histórias de cordel do Brasil desde o início do século passado. E o Ariano Suassuna reescreveu o texto a partir de um personagem da cultura popular. Eu te pergunto, Paxiningongo, Poco, Nidolo, eles existem de alguma forma em alguma outra história ou eles são originalmente criações suas? Eles foram criados exclusivamente por mim. Parabéns. Obrigado. Meus parabéns, incrível, muito bom. Perfeito. Bom, nós já estamos nos aproximando do tempo, né, previsto para essa live, quase 1h30. Então, gostaria de terminar, né, essa nossa conversa, dando uma vez mais voz a cada um dos nossos participantes de hoje. Ao final, a Marisa também tem
anúncio a fazer, né? Então, Igor, Ngoma, Ana, Klaus, Dr. Fragata de Moraes, considerações finais? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa que ainda não tenha sido dita? Yes. Feliz noite a todos. Obrigado. Obrigado, doutor. Eu gostaria de passar o serviço das próximas leituras. No dia 30, dias 30 e 1º de maio, nós vamos ter a leitura de Corpo Futuro, que é a dramaturgia do Ricardo Cabaça, um autor português. No dia 21 de maio, no Camões, isso, no Centro Cultural Português. No dia 21 de maio, vamos ter a leitura do texto do Igor, a inauguração. E no dia 26 de junho, o texto da Ana. E outros textos que eu não vou dar todas as datas agora, mas guardem esses, o próximo e os 2 vencedores do concurso. E muito obrigado, agradecer a todos. Muito obrigado, Sr. Fragata, muito obrigado, autores, autora, Marisa, Sérgio, e boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, Klaus. Ana? Ana, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Foi muito bom. Gostei. Obrigada. Eu que agradeço. Nós, né? É que agradecemos. Igor? Eu vou pegar na palavra de ordem do Sr. Fragata e dizer que isto tem que continuar. Espero que não ocorra outra vez, porque isso é um contributo imensurável para a cultura angolana. Portanto, outra vez, muito obrigado e muitos parabéns ao CCBA e todos os seus apoiadores. Obrigado, obrigado mesmo. Ngoma Suco, gostaria de falar alguma coisa? Acho que, por enquanto, o fato foi dito. E espero que mais pessoas também escrevam, mais pessoas que têm escrito mostrem aquilo que eles têm feito em casa, e que, mais do que pensar em ser um concurso, temos de primar pela cultura, por demonstrar aquilo que Angola, aquilo que África, aquilo que o mundo é. Não só pensar em guerras, em morte, em dinheiro, mas sim pela cultura, os hábitos e costumes da humanidade. Muito obrigado. Eu, como mediador, não deveria dar opiniões pessoais, mas eu queria dizer também que fazer parte da comissão avaliadora dos textos foi uma profunda, né, jornada, né, por Angola. Eu acho que eu vivo aqui há 3 anos, né, pretendo viver alguns mais, mas em nenhum momento eu acho que eu mergulhei tão fundo na alma angolana do que lendo esses 46 textos. Acho que realmente foi uma experiência indescritível, e, para mim, inesquecível também. Faz parte já da minha formação humana também, ter participado desse projeto. Marisa Cristino, diretora do CCBA. Boa minha vez, realmente. Estou, como previsto no início desta live, estou encantada com as explicações, porque uma coisa é ler o texto e depois perceber a inspiração dos autores, como é que as histórias surgem na cabeça deles, e então foi muito bonito. Faço minhas as palavras do Sérgio em relação à leitura dos textos, foi uma experiência muito rica. Eu sou angolana, mas vivi muito tempo fora, e então foi uma maneira de regressar, foi um regresso, foi muito bom para mim também. Gostaria aqui então de dar os parabéns aos 3 premiados e a todos os participantes, porque todos eles trouxeram um bocadinho de Angola e do que estamos a viver. Foi muito bom. Eu queria aproveitar também este momento para falar de um novo projeto, ou renascer de um projeto, porque este é um projeto antigo da casa, que é o Clube de Leitura do CCBA. Estivemos a falar das leituras, leiam. Este é um projeto já de alguns anos, não se concretizou, e vamos agora
tentar concretizá-lo com o apoio do professor leitor brasileiro Caio Carmona, que está na Universidade Agostinho Neto há uns meses, que vai acompanhar o clube, ele é que vai orientar as leituras, e então aproveito esta ocasião para apresentar este projeto e convidar quem quiser inscrever-se e para participar nas nossas sessões. Em princípio serão quinzenais, às quintas-feiras, às 17 horas, mas depois, na próxima semana, daremos mais informações, porque o projeto arranca em maio. Obrigada por terem estado connosco hoje. Obrigado, Marisa, para ver que esse tipo de iniciativa junta instituições, e quando a gente faz isso, a gente também intercambia ideias, né? Ou seja, começamos esse projeto com um clube de leitura lá da Mediateca do Kazenga e vamos, assim, refazer, né, o nosso projeto de criar um clube de leitura também na nossa própria casa, né? Essa é a prova de que, realmente, quando a gente une esforços, tudo fica mais interessante, né? Tudo fica mais denso. Bom, vou já encerrar. Nossos amigos do Camões também, que estão aqui nos quadradinhos do Zoom, né? Uma grande saudação. Um grande obrigado também por estarem nesse projeto conosco. Essa live foi também transmitida nos nossos teatros, né? Para aqueles que, por algum motivo, não puderam vê-la em casa, né? É uma forma também de popularizar as próprias lives, né? Que estamos testando, né? Tudo nesse novo mundo, né? Nesse novo normal, são testes. Então, acho que é mais um que nós estamos aqui a realizar. E é isso, né? Conforme disse o Dr. Fragata, uma feliz noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente. Até logo. Muito bom.